Shalom, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos para o capítulo 14 do livro de Jó, e é muito interessante ver uma coisa. Você considera que Jó foi o primeiro livro das Escrituras, e você considera que tem frases aqui que, de certa forma, foram faladas por Jesus. Você vê ensinamentos aqui, ensinamentos aqui que perduraram, né, para adiante, naquilo que é falado, citado por Jó, citado pelos amigos de Jó. E é interessante você pensar o seguinte: essas falas, elas são anteriores à lei, anteriores à lei de Moisés. Então, você tem aqui a evidência certa de que havia uma lei que era chamada lei oral. Já falei diversas vezes, mas eu falo mesmo para que as pessoas guardem, e que a lei de Deus existia já. Não era como se antigamente andavam sem lei e a partir de Moisés eles tinham alguma instrução. Sempre tiveram uma instrução do coração de Deus de como viver, né? Então Jó ele vai continuar falando aqui. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos despontamentos e dificuldades. É como a flor que se abre vigorosa, mas logo murcha e seca e vai-se como a sombra que passa, não dura muito tempo. Lembra quando Jesus fala a respeito de não andarmos ansiosos, né? Que a vida do homem é como a flor da erva, né? Murcha-se a flor, seca-se a erva e logo passa, né? E Jó já falava isso, né? É nesse tipo de ser humano que os teus olhos reparam? Nada sou, por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo da vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Daí ele vai continuando: para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se reviverá, produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Todavia, para o ser humano, um ser humano que, quando morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro nessa terra, para onde vai o nosso espírito? Então Jó estava muito angustiado, né? Chegava a perder a visão das coisas, né? Nós sabemos que quando nós morremos, o nosso espírito retorna para o Senhor. E nós sabemos que haveremos de ressuscitar e termos uma vida real com Deus, né? Ter uma vida verdadeira, uma vida, eu creio que uma vida com funções, com afazeres, né? Uma vida livre da presença do pecado, uma vida plena. Aí Jó continua falando: assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deixa para morrer, e não mais se levantará. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Né? Na verdade, até quando os céus existirem, porque quando, né, antes ali da vinda de novos céus, nova terra, né, na verdade, nós teremos a ressurreição ali, ao soar da última trombeta, e
muitas vezes a desilusão, a tristeza, o sofrimento nos faz esquecer dessas coisas, né? Interessante que Salomão escreve, né, que o Senhor não lhe desse muito para que ele não se esquecesse do Senhor, nem tão pouco para que ele não viesse a blasfemar, né, viesse a reclamar. Muitas vezes a reclamação ela passa de um ponto que nos leva a descrer das coisas, né? E o sofrimento de Jó era em extremo, né? Era em todas as áreas da sua vida, não sobrou nada que ele pudesse se apegar como bom. E aí então Jó continua aqui dizendo: se tu me escondes no Sheol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultasses até que a tua ira se desvanecesse, até que a tua ira passasse, me esconde, Senhor. Se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasse de mim, porque até então Jó não via que haveria um final bom, ele não viu que esse tratamento que ele estava passando teria fim, né? Mas será possível que alguém que morra e volte a essa vida depois de ter morrido? Sabemos que não. Quanto a mim, esperarei por dias melhores até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. Né? Nesse ponto, o Jorge está pelo menos mostrando que ele tem uma esperança de que haja um fim nessa situação. No dia da libertação me chamarás, e eu te respondereis, e terá grande prazer na minha pessoa, pois me criaste. Cuidarás de todos os meus passos, a fim de que eu não erre nem peque contra ti. Não mais ficarás apenas vigiando o meu pecado. A minha transgressão e as minhas faltas serão todas recolhidas e lacradas em um saco de lixo, e toda a minha iniquidade será descartada. Aqui ele finalmente tem uma palavra de esperança, né, para ele mesmo, vendo que o Senhor daria um fim em todas essas coisas, que um pouco antes parecia que ele não via uma saída, né? Mas à medida que Jó vai falando, ele vai tomando conta do amor de Deus e da ação de Deus sobre a vida dele, da razão de Deus estar fazendo o que estava fazendo, né? Daí ele diz, chegando ao final aqui do capítulo 14, contudo, do mesmo modo como as montanhas vão se desmoronando e as rochas são arrancadas dos seus lugares, assim como as águas desgastam e carregam as pedras e as correntezas transportam a terra de um ponto para outro, assim destróis a esperança do ser humano. Tu subjugas de uma vez por todas e ele se vai para sempre. Mudas a sua fisionomia quando o despedes desse mundo. Né? A pessoa se decompõe na morte. Se seus filhos são homenageados, ele não fica sabendo. Se são humilhados ou caem em desgraça, ele nada vê nem percebe. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo, só consegue lamentar por si mesmo. E aqui encerra mais um discurso de Jó. Então, no próximo capítulo, o seu amigo Elifaz, ele vem censurar Jó pelas suas palavras. Mas a gente vê que o ânimo de Jó, ele vai de um ânimo de desconsolo completo para uma palavra de esperança, e de repente vem uma palavra de amargura, de falta de esperança. E vamos caminhando, vendo aí o que o livro tem para frente, para que a gente possa, no final, entender todo o trabalho de Deus, a razão de todas essas coisas nesse livro. Tá bom? Um abraço a todos.